Beleza. Estamos de volta. Sim. Vamos conversar com o Bob Fernandes. Já foi aqui da casa há muito tempo, jornalista, torcedor do Bahia. Está aí presente. Boa tarde, Bob. Tudo bem? André falando. Boa tarde, André Alzeda, amigos da Metrópolis, tudo bem por aí? Tudo certinho por aqui. Assim, a gente é um pouco assustado com as notícias, né? E aí eu já queria, inclusive, lhe perguntar, Bob, sobre a notícia mais quente aí do cenário político, que é essa votação do fundo partidário, né? Os deputados aprovaram essa alimentação da própria máquina pública para os partidos. E isso, assim, no contexto de pandemia, de supressão dos valores pagos para os auxílios emergenciais, a não chegada das vacinas. E aí eu queria que você analisasse como é que a própria máquina pública acaba fazendo esse repasse para os partidos, né, e alimentando partidos pequenos, de aluguel, um fenômeno que até favoreceu o surgimento de Bolsonaro lá atrás, né, esses partidos pequenos que acabam orbitando ali na esfera política. André, primeiro eu quero dizer que eu estou sem máscara porque eu estou em casa, tá? Sim. Bem, certamente os ouvintes já sabem, se já trataram desse assunto. Quem basicamente votou em favor esse absurdo fundo eleitoral de 5,7 bilhões foi a base do governo. Os chamados partidos de esquerda sempre estão atacados, etc., etc., votaram contra, né? Isso é parte de uma coisa maior. Tem uma tentativa de modificação da lei eleitoral que tem que ser feita até outubro, se eu não me engano, para poder valer no ano que vem, que querem enfiar até o voto distritão, que você vota no candidato e não os partidos, aí você enfraquece ainda mais os partidos, né? Claramente é um absurdo. Agora, o Brasil precisa decidir também o que ele quer fazer, porque você não pode ter financiamento privado, porque isso deu no que deu, que é a corrupção no mais alto nível, nos governos de todos os níveis, federal, municipal, estadual, isso onde for mexer acha, né? E o fundo partidário tem a reticência e a reação de você estar dando bilhões. Acho que 5,7 bilhões é uma barbaridade, porque as eleições passadas chegavam a 2 bilhões e pouco, se não me engano, 2 bilhões e meio. Mas o Brasil tem que discutir e resolver o seguinte: como vai se financiar a política? Porque como é que vai ser? Fazer política, fazer campanha eleitoral custa dinheiro. Quem paga? O Mário Covas, o ex-governador de São Paulo, ex-líder da Constituinte, ele tinha uma proposição interessante que baratearia o custo das campanhas da época. Ele dizia o seguinte: você tinha que ter o tempo todo debate nos meios. Os meios de comunicação são concessão do Estado, então você teria nas televisões, debate entre candidatos. E você teria uma pequena parte disso, que são os spots publicitários. Essa é uma das hipóteses a se conversar, uma forma de você baratear a campanha. Agora, de qualquer forma, a campanha custa dinheiro. Quem paga? Ou você só vai ter milionários disputando mandato, ou o Brasil precisa decidir o que faz com isso. Como é que faz isso? Também não dá para fazer, não tem, se virem. Não funciona. Agora, obviamente, essa votação de ontem é uma barbaridade e promovida basicamente pela base partidária do senhor Jair Messias Bolsonaro, eleito para acabar com a mamata, etc., etc. E o cara também, pelo Bob? menos as pessoas não têm muita ilusão de que aqueles 15, 20% deles não aprenderão. Ele pode matar a mãe no meio da rua e o nego vai continuar com ele, porque isso é uma outra questão, mas que tenham aprendido, né? Esperemos. E é interessante, por exemplo, porque ele se elegeu com esse discurso antissistema, embora possuísse tanto tempo como deputado federal, já tivesse sido vereador antes, enfim, sempre foi um cara ligado à máquina pública, mas se elegeu com esse discurso antissistema e agora a base eleitoral dele vota algo que é talvez algo mais sistemático possível, né? Porque é o próprio Estado alimentando a máquina pública, alimentando os partidos para que ocupem espaço no Estado. Então, o próprio discurso que elegeu que é o seu Bolsonaro ao poder não se sustenta nessa votação, como já não se sustentou em várias outras medidas. Porque, assim, tem uma fala de Mário agora, recente, Mário Kertz falou aqui, como o Estado ali está se sustentando e ele lembrou da figura de Maria Antonieta, né? É a própria alegoria do Palácio de Versalhes, os congressistas ali no luxo,
ocupando espaço, se alimentando, tendo o próprio Estado à disposição, mas sem fazer esse repasse para a população, né? Então falta auxílio emergencial, falta vacinas, mas o Estado se garante e os impostos voltando para os próprios ocupantes dele. Não se sustenta não só nessa votação, não se sustenta em nada. Sustenta em nada. Foi eleito usando massivamente o WhatsApp, com empresários pagando a campanha. Isso tem processo andando, nunca vai chegar, não chegar ao canto algum. Absolutamente dominado, prisioneiro, refém do Centrão, orçamento paralelo de 2 bilhões, aquela bancada do cheque que está lá defendendo o governo na CPI do genocídio da Covid, só 4 parlamentares ali receberam 660 milhões em emendas. Todo o sistema, a corrupção na compra das vacinas, nada segura. Aliás, esse é um tema que eu conversava muito com o Mário durante 5 anos que nós fizemos um programa, que ele ligava, a gente conversava, batia bola aí na rádio, foi um prazer a gente conversar, e era absolutamente previsível. Aliás, eu me lembro que tinha gente que falava, você é petista, esquerdista, Era absolutamente previsível tudo que aconteceu e está acontecendo, porque você tinha ali uma campanha de destruição da política, tornando todo mundo igual, todo mundo é uma porcaria, ninguém vale nada, tudo igual. Só poderia vir e veio a escuridão. E essa votação de ontem é apenas mais um rebote em direção ao mesmo lugar, porque isso descredencia a política aos olhos da multidão, das multidões. As pessoas agora não é mais o WhatsApp que ele usa, é o Telegram, onde eles estão agora é no Telegram. Eles usam o WhatsApp, mas usam muito mais o Telegram. Eles vão espalhar que todo mundo fez, que a política... A Carla Zambelli fez um discurso contra aquela figura que tomava conta de banheiro durante a campanha do impeachment, os banheiros da Fiesp, que agora está metida em 1000 armações, fez um discurso contra e votou a favor. A bancada toda dele votou a favor. Só que os 25% dele, sendo que os 15% é absolutamente nuclear e não muda de jeito nenhum, eles vão acreditar em todas as asneiras e todas as mentiras que foram divulgadas a respeito da votação. Esse é que é. Agora, não precisa mais nada. Quem não entendeu até agora o que aconteceu no Brasil nos últimos anos, não adianta que não vai entender. É razoável, por exemplo, que o público que eventualmente não tem o mesmo nível de acesso à informação que tem um político ou que tem um jornalista, não consiga, eventualmente, quem não tem tempo ou não tem condições de se informar. Agora, por exemplo, quando eu vejo o Eduardo Leite, o jovem governador do Rio Grande do Sul, ou o Dória, dizendo que se enganaram com o Bolsonaro, então eles deveriam ter outra profissão na vida, cara, porque o jornalista ou o político que não consegue perceber o que é Bolsonaro, tendo sido Bolsonaro o que foi e é ao longo da vida, o cara que em 99 dizia num programa de televisão que tinha que matar 30 mil, a começar pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, que era a favor de tortura, que se deveria torturar o presidente do Banco Central dentro de uma CPI, que quem procura osso é cachorro, que tem que torturar e matar. O político que, a essa altura do campeonato, vem dizer que não sabia o que é, não merece ter voto de ninguém, porque não tem visão de nada. Não precisa ser um estadista. Mas um candidato a presidente, como esses dois, que dizem que não sabiam o que era o Bolsonaro, então, meu amigo, qual é a visão política que você tem? Qual é a percepção, antevisão que você tem? O que vale também, André, e essa conversa você me interrompa, porque senão eu fico aqui falando, para o jornalismo. Porque boa parte do jornalismo, principalmente o jornalismo político, nesses anos todos, e a gente bem sabe o que era você estar na contramão, ajudou a criar isso aí. Agora todo mundo é crítico. É o que eu chamo de o jornalismo das obras prontas. Agora é fácil você dizer que o cara é um picareta. Sim. Só que estava tudo muito exposto muito antes. E a exceção, Bob, da questão da honestidade, né? Que foi uma bandeira que ele pregou, dizendo que o governo dele era incorruptível, que não aconteceria maus feitos. A exceção desse ponto específico, todas as outras pautas, Bolsonaro era declaradamente bem posicionado, né? O que ele pensava em relação à homofobia, por exemplo, né? A homossexualidade, a pauta identitária LGBT, era bem clara a posição dele, a mulheres, negros, ele já tinha todas essas posições estavam colocadas.
E se prenderam muito nessa questão da honestidade, que ele se dizia um cara honesto, embora também já se soubesse uma série de desmandos, né, em relação ao mandato dele legislativo, em relação aos filhos, mas era a única pauta que ele... Não, cara, vamos dar real. A fortuna da família, a família tem 51 imóveis, família contando a ex-mulher, os filhos, aquilo foi tudo obtido via desvio de salário de funcionário público, no mínimo. O inquérito das rachadinhas do Rio de Janeiro mostra isso clarissimamente. A cunhada agora. Recomendo para as amigas e os amigos o programa da Juliana Dalpiva no UOL, tratando da anatomia das rachadinhas. Estão todos lá. Inclusive... É inacreditável, ex-mulher, cachorro, papagaio, tudo contado. É inacreditável que esse cidadão continue aí com a quantidade de informação que existe a respeito. Inclusive a Juliana foi até vítima, né, de uma... A fantástica fábrica de chocolates. Já agora estava vendo que ontem a CPI, com policiais federais que trabalham para a CPI e funcionários do Senado, começam a investigar as nomeações de gestores dos hospitais do Rio de Janeiro, onde tem grossa corrupção. E tem a informação inicial a ser aprovada, que as nomeações de gestores foram feitas pelo senhor Flávio Bolsonaro e pelo Anjo, o advogado dos Bolsonaro, o senhor Wassef. Onde você for mexer, você acha. E é uma coisa muito chulé, muito... Não tem a sofisticação que tinham os tucanos, por exemplo, daquela coisa do mercado financeiro. Não, é coisa na... É o baixo clero até nisso, né? Até na corrupção é o baixo clero. É isso, é continha com lápis na orelha ali. É muito o Wassef claro, você citou, né? inclusive... Como é que alguém compra uma mansão de 6 milhões em Brasília, fazendo aqueles truques todos? Como é que você tem 15 imóveis? Família? De onde vem? Como é que tem pé de dinheiro, pô? O Wassef você citou, inclusive, Bob, e citou a Juliana, ele teve um episódio, inclusive, lamentável, né? Porque o Wassef fez uma ameaça direta a ela, né? Falando... Primeiro chamando a jornalista de comunista, a jornalista do UOL, que revelou esse esquema da rachadinha da cunhada, e também uma ameaça direta, né? Ele mandou uma mensagem lá dizendo que se ela fosse jornalista na China, em Cuba, o corpo dela ia ser encontrado, enfim, uma ameaça bem preocupante, se tratando do presidente da República, do advogado do presidente da República, né, o Wassef. Isso. E incrível que isso continua sendo naturalizado. Aliás, a propósito disso, tem uma notícia já hoje que precisa ver qual é o fundo de verdade e quem será acusado, que a Júlia Lotufo, se eu não me engano, deixa eu ver o nome aqui, até tenho aqui, acho que é Júlia Lotufo, que é a ex-mulher do Adriano, fez uma delação dizendo quem foi o mandante, ou os mandantes do crime, do assassinato da Marielle Franco e do Anderson Gomes, o motorista. Isso a ex-mulher do capitão Adriano, que era o chefe do escritório do crime, ou seja, chefe de pistoleiros de aluguel. Olha o nível onde nós chegamos, cara. Foi morto aqui na Bahia, tinha inclusive. O quê? Recebia via Queiroz parte das rachadinhas para construir imóveis ilegais na zona oeste do Rio de Janeiro, inclusive em Mosema, onde caiu aquele prédio. Quer dizer, o que precisa mais, gente? Agora, Bob. O que mais precisa aparecer? Tem ligação com o pistoleiro, tem tudo. Agora, essa delação precisa ter cuidado, né? Porque essa semana mesmo, duas procuradoras do Ministério Público do Rio se afastaram, reclamando de interferência externa e com receio. Então, você vê que delação é essa, mas segundo está sendo divulgado agora há pouco, ela teria dito quem são os mandantes, ou mandante do assassinato de Marielle Anderson. Se não for mais uma armação, perfeito. Sim. Você fez um comentário recentemente na sua página no YouTube, né? Um lugar onde você sempre tem seus comentários políticos. Isso, faz a propaganda aí, canal Bob Fernandes no YouTube. Vai lá, se inscreve e aperta o sininho para receber. Já tem 240 mil pessoas lá. Importante. E nesse comentário você fala sobre a simbologia daquela imagem que foi postada de Jair Bolsonaro deitado no hospital, inclusive com algumas analogias religiosas, com o nome dele ser Messias, e o fato dele não poder ter postado aquela imagem no momento que ele estava ali grogue, né, deitado na maca, na cama do hospital. Eu queria que você falasse qual é a tentativa que você vê da família Bolsonaro em explorar aquela imagem, a exemplo do que já aconteceu em 2018, logo depois da facada, né? Como é que você enxerga esse desenho e como é que a família usa aquilo como um artifício, talvez nesse momento que o Bolsonaro está derretendo politicamente, a CPI descobriu uma série de rastros
posições de corrupção, né, bem claras em relação à Covaxin, enfim. Você está se referindo a um comentário que está no ar hoje, que eu botei ontem à noite no meu canal Bob Fernandes no YouTube. É o seguinte, tem uma foto, que todo mundo deve ter visto, muita gente já viu, ele com o corpo nu, da cintura para cima, cheio de fios e eletrodos, tiveram o cuidado de aparecer uma pessoa ao lado, que parece que é um capelão militar, que eu não sabia ainda quem era, com um crucifixo muito grande, é a imagem do sofrimento do homem que está se doando ao país. Ok, digamos que tenha sido por acaso, isso está no YouTube dele. O filho diz que ele foi entubado e sedado, e foi entubado e sedado. Portanto, obviamente, não foi ele que estava publicando aquilo ali. Eu até fiz uma ligeira observação, que se não foi o pai, só pode ter sido o filho, que é o alter ego digital dele, que é o Carlos Bolsonaro, que inclusive viajou junto no avião para o hospital, até o hospital em São Paulo. Agora, se não foi nem um pai nem um filho, deve ter sido algum Espírito Santo, porque ele certamente não conseguiria postar aquilo ali. E o que a observação que é o contraponto a isso tudo é o seguinte: o presidente Bolsonaro, em abril do ano passado, se negou a mostrar sua ficha médica para a gente saber, então, a época ainda não se sabia, depois é que ele disse ter sido contaminado pelo Covid, né? Se ele tinha sido contaminado ou não. Ele não exibiu a ficha, proibiu de se ver, ninguém se viu. E mais recentemente, agora em janeiro, impôs um sigilo de 100 anos, ou seja, um século, para a população brasileira saber se ele se vacinou ou não. Obviamente, supõe-se que tenha sido vacinado. Até porque no hospital onde ele está todo mundo entrando e saindo, como a gente está vendo nas fotos, sem máscara. E se supõe também, a Bob, mulher, que... o filho, o cachorro, o papagaio, dentro do hospital, o cara sem máscara, essa altura do campeonato ainda. Se supõe talvez que a vacina tenha, pela época, que tenha sido inclusive a Coronavac, né? Que é a vacina que veio do governo de São Paulo. Que ele era contra, etc, etc. Então, assim, como é que você alega direito à sua privacidade e intimidade, o que todo cidadão tem, e está certo, e, ao mesmo tempo, você expõe a sua foto como presidente da República, seminu, com o corpo todo sofrido, etc. Obviamente, isso tem uma intenção marketológica, e já funcionou, porque vejam a pesquisa de hoje de manhã, publicada pela Exame, que ele subiu 2 pontinhos nas últimas horas. É a jogada, cara. Assim como ele usou a facada, a tal facada, que tem quem discuta em 2018, ele saiu do hospital, teve alta no dia 29 de setembro, e 27 dias depois da alta, ele não compareceu ao debate com o então candidato Haddad, porque ele estava dodói. Ou seja, ele usou aquele episódio claramente, assim como está usando claramente agora. E não acho que tenha sido por acaso e sem pensar, não. Inclusive, ele cita, André, né? Perceba ele cita que até ele no texto, Bob. Aquela coisa grotesca. Eu até achei que tivesse tendo algum problema neurológico de falar, soluçando, de falar coisa que não tinha nexo. Acho que lembra na segunda-feira passada? Sim. Você se lembra de uma fala dele que ele não conseguia falar as coisas com um mínimo de conexão? Mas aquilo ali já era uma preparação, cara, porque é óbvio que ele sabia que estava com algum problema e que ia ter que cuidar. E ele anunciando: eu estou me sentindo mal, lembra? Ele soluçando. Quem é que faz isso em público, cara? Para que você faz isso em público? É o cara que está se doando, dando a vida pelo Brasil. E é curioso também, Bob, porque no próprio texto que ele aparece nessa foto publicada recentemente, do corpo nu, que você falou do eletrodo e tal, na própria legenda da foto, ele faz referência direta ao episódio de 2018, da facada, né, no dia 6 de setembro. Então ele tenta conectar ali dois acontecimentos que aparentemente não tem nenhuma relação médica, porque o problema dele de soluço não tem uma relação direta com a facada, ou ainda não apareceu ninguém para dizer que tem. Mas na construção narrativa ele faz ali uma relação, inclusive envolve PT, PSOL, para colocar tudo no próprio bolo. Que aquilo é produto da tentativa de assassinato feita por um conluio pelo Adélio, que era um ex-filiado ao PSOL, que é o braço esquerdo do PT, quer dizer. Isso na hora que ele está indo para o hospital, viajando no avião, acamado, não dá uma informação sobre sua saúde e aproveita para fazer campanha e atacar o seu adversário. Precisa ser mais claro do que isso. Mas sabe o que vai acontecer, André?
quem acredita nisso seguirá acreditando e vai achar que é isso mesmo e tal. Isso é uma outra questão que a gente tem que tratar, que o Brasil tem que tratar, que o mundo já tem que tratar, que é como regular esses gigantes multinacionais, donos da verdade, Google, YouTube, Facebook, que produzem esse tipo de coisa. Regular, que eu digo, de uma maneira democrática, não da maneira que ele está querendo, com um decreto que já está pronto, que é regular para que ele possa continuar publicando tudo que ele quer, do jeito que ele quer, e ninguém pode obstaculizar isso, ninguém pode tirar do ar. Entende? É isso. Isso tudo é resultado de uma coisa que vem acontecendo nos últimos anos todos, que, infelizmente, André, era perceptível. Eu acho que nós, o jornalismo, temos muito a ver com tudo isso, porque não dá para aceitar que as pessoas agora estejam todas, não, porque o Bolsonaro... Cara, vocês ajudaram a construir, vocês que eu digo, não vocês, eu digo nós, os jornalistas, Sim. Ao não fazermos a crítica como tinha que ser feita. Por exemplo, na hora do impeachment de Dilma, quem dava entrevistas todos os dias nas rádios, televisões, jornais, estava nas manchetes todo dia, um bando de corrupto, cara. Corruptos falando da corrupção, sendo que a pessoa propriamente dita, a pessoa Dilma Rousseff, nunca tinha e não tem até hoje nenhuma acusação pessoal contra ela. O governo era ruim, a porcaria, isso é uma outra conversa. O governo ruim você tira na urna. Mas era um bando de corruptos, esses que estão no poder, tiraram a pessoa acusando-a de corrupção, só que o jornalismo, por exemplo, sabia que aqueles caras que estavam dizendo aquilo, todos tinham uma capivara enorme. Por que não se diz isso na hora? Vai se dizer depois. Ah, mas o Temer... Quem não sabia quem era o Temer? Quem não sabia quem era Moreira Franco, aquela caquerada toda? Sim. Padilha, nosso querido Gedel, etc, etc. É isso. E muito isso do jornalismo então, também, de dar... O jornalismo tem responsabilidade no que o Brasil vive hoje. Tem grandes críticos hoje, ou como se tal se apresentam, que, na verdade, prepararam o caminho para isso, que ajudaram a destruir a política. E muito nessa de falsa similaridade, né? Como se coisas distintas tivessem o mesmo peso, né? Como se, por exemplo, o projeto de Bolsonaro, que é um projeto, já era um projeto anticivilizatório, da barbárie, tivesse o mesmo peso de um projeto, por exemplo, do PT, que você pode discordar, mas cara, isso não dá nem para discutir, diferença. Só dá para discutir quando alguém que não quer enxergar nada, cara. Você vai querer comparar o Bolsonaro e o seu bloco. O Bolsonaro, ele encarna o fascismo, gente. Não é que todo mundo que está com ele é fascista lá, porque o nego pode até não saber nem o que é isso, nem que tá. Mas é fascista. A pessoa que prega a morte, a pessoa que assiste centenas de milhares de pessoas morrendo, cara, e ele brincando de tentar. Qual era a jogada muito clara ali, Uzeda? É o seguinte, ele sabia que não teria capacidade gerencial e ele tem intuição política. As pessoas subestimam, natural. Não é uma coisa fruto da inteligência, não. É intuição política, que você pode chamar de inteligência, mas é intuição política natural. Ele sabendo que com 3 meses as pessoas não teriam emprego, teria fome, que o Brasil viveria o que viveu, ele, desde o começo, o que ele faz? Ele joga ou busca jogar a conta para os prefeitos e governadores. E tem um pedaço da população que caiu nisso. Porque, claro, a pessoa está com fome, está desempregada, ela quer que se lasque, ela vai xingar o primeiro que está na frente. Então é isso, ele fez um cálculo político com a morte. Ele e o seu governo são responsáveis basicamente por isso. Sem contar que agora a gente começa a descobrir na CPI que tinha uma grossa corrupção, nego tentando vender vacina. Nem e eu tudo, me lembro daqueles otários. Nem tudo era negacionismo, na né? rua pedindo ditadura militar, intervenção militar. Nas últimas 2 semanas, citados só nesse nicho 8 coronéis. O que dirão agora os que pedem intervenção militar contra a corrupção? Cadê? Daqui a pouco o telefone vai estar tocando aí na rádio, alguém chiando. Pergunta para ele. Sempre tem a malta. Só no caso do Ministério da Saúde, você tem uma briga de bandos, obviamente, em torno dessa vacina, que a tal da Davat ofereceu, um cabo ofereceu, e tem já 7 coronéis citados nisso, e mais um, no caso da anatomia da rachadinha, pela Juliana Dalpiva, que era o tio da ex-mulher, que era o recolhedor do dinheiro, um dos recolhedores do dinheiro da rachadinha. Imagine se tivesse isso, só imagine, André,
Se isso fosse o governo do Haddad, ou do Ciro, ou do Lula, o Lula, lembra que o filho era dono das maiores fazendas, dono de uma casa em Paris, dono do escambau. Investigaram, não chegaram a lugar nenhum, a nada. Mas você imagina, isso tudo está posto, isso tudo está absolutamente revelado, com nome, áudio, e não acontece nada. Mas tem acontecido, né? Se a gente for para uma análise Não, mais otimista... não acontece nada, que eu digo o seguinte, tem acontecido do ponto de vista político. Inclusive, as pessoas dizem inclusive que o derretimento CPI... dele, né? Assim, o derretimento dele eleitoral. A gente já percebe que, embora haja uma porcentagem ali da população que é fixa com ele, defende, aconteça o que acontecer, está fechada com o Bolsonaro, já há em setores mais flexíveis, né? Pessoas que já são claramente decepcionadas com o governo federal e já declaram voto em outros candidatos e já já consideram o governo dele ruim no tratamento da pandemia. Então há um posicionamento ali que a CPI ajudou, e também os meios de comunicação, e tanto a sociedade civil. Deixa eu me expressar melhor. Quando eu digo não acontece nada, eu estou me referindo a atores que ajudaram a construir isso aí. Por exemplo, onde estão as notas militares em relação a toda essa barbaridade? Milicianato do Rio, tudo. O general Braga Neto, hoje ministro da Defesa, ele era o interventor do Rio de Janeiro em 2018. Se eu, jornalista morando em São Paulo, sabia de coisas que aconteciam lá, obviamente ele, com todos os serviços de informação das Forças Armadas, da Polícia Civil, sabe o que aconteceu. Ele, convocado para o Ministério-chefe da Casa Civil, 2 dias depois da morte do Adriano, capitão Adriano, chefe do escritório do crime, aí na Bahia. Onde estão as notas militares sobre as rachadinhas? Eles não devem fazer nota nenhuma, mas onde estão? Lembra dos 2 tweets do general Vilas Boas pressionando o Supremo Tribunal para impedir a eventual candidatura do Lula em 2018? Ué, cadê as notas dos militares? A nota que fizeram foi contra a citação de militares numa investigação na CPI. Essa gente não dá em nada isso. Cadê aquelas pessoas todas verde-amarelas contra a corrupção? Cadê aquilo? Cadê a passeata contra a corrupção da direita que foi às ruas para protestar contra a corrupção da esquerda? Cadê essas pessoas? Cadê as camisas da CBF? É verdade. Isso tem que ser dito, por mais que pareça provocação, não é uma provocação, é uma provocação para reflexão. Os militares são parte disso, eles ajudaram a construir essa situação agora. E, me parece, farão parte da dissolução, se houver uma dissolução, que é um outro problema. Porque as polícias militares são forças auxiliares do Exército, constitucionalmente falando. Todo mundo está assistindo à movimentação, os indícios que o Bolsonaro está dando em relação às PMs. Coronel Aginaldo é o diretor da Força Nacional, é casado com Zambelli, a nossa fiscal de banheiro, que ontem votou pelos bilhões. Ela tem uma legislação que ela está tentando passar na Câmara, que tornaria a Força Nacional também uma força ambiental, com PMs, que poderia ser deslocada a mando do Executivo para qualquer parte do país. Isso é um perigo, porque essas pessoas representam o que representam. Entende? Então, é esses que eu digo que não dá em nada. Tem, obviamente, uma tentativa delirante de se preparar algo, e não se pode dizer que o Bolsonaro não faz o que diz, porque ele sempre faz o que ele diz que faria, por pior que seja. E cadê esses atores todos que antes eram contra isso, contra aquilo? Estão todos no jogo. É isso que eu me refiro. Bob, eu queria agradecer imensamente aqui sua conversa com você. Inclusive, isso vale para a gente também, para muita gente que diz que CPI acaba em pizza sempre. Não acaba em pizza. A CPI é um processo educativo político, ou pode ser como essa, muito claro. As pessoas estão vendo, acompanhando como se fosse uma novela, e estão aprendendo o que aconteceu. Né? Está sendo extremamente útil a CPI. Sem dúvida. Queria agradecer muito sua presença aqui, Bob, conversar com a gente. Você sempre muito esclarecido e com informações, e além de tudo, um grande torcedor do Bahia também. Isso, né? Exatamente. O Bahia. Nosso amigo Eliano Jorge vai me ajudar. Estou reescrevendo o livro do Bahia, vê se eu lanço aí.
na Bahia em breve. Vamos aguardar e a gente já te chama para essa entrevista também. Valeu, Bob, muito obrigado, Tá viu, bom, pela queridão, um conversa. abraço para vocês todos aí, abraço para os ouvintes da querida metrópole. Valeu, grande abraço.